Fala galera, primeiramente eu quero te agradecer por você ter chegado nessa segunda parte do vídeo, é sinal que você gostou da primeira parte, e se você concluiu a primeira parte eu quero te dar parabéns, porque é um passo muito importante para sua carreira, não só por você ter aprendido a fazer a sua página pessoal, mas sim porque agora você está dando os primeiros passos para ser um desenvolvedor. Nessa segunda parte, a gente vai criar a estrutura básica da nossa página, porque na primeira parte criamos o menu está pronto, e agora a gente vai criar o conteúdo das páginas com estrutura básica. É como se fosse a fundação da nossa página. É isso, eu já falei demais. Vamos. Agora a gente vai começar a colocar conteúdo na nossa página pessoal. Eu vou começar pela página sobre, que é essa primeira. De início, nós já vemos que temos uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas. Então, vou lá para HTML e vou adicionar essas quatro linhas. Aqui dentro dessa tab, que é onde está escrito About, que é para trocar o conteúdo dela, a gente vem aqui, ó, div class role, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Então, quatro linhas. Na primeira linha eu vou colocar um H1, lembra que eu tinha falado que H1 era sobre título? A gente vai colocar sobre mim. Vou aqui e vou atualizar. Beleza, não está centralizado, mas relaxa, por enquanto não é um problema. Aqui, agora o que, que a gente precisa ter? Precisa ter essa caixa que ela meio que está dando destaque. Eu sei, pelo fato de eu já conhecer o Bootstrap, que no Bootstrap, quando a gente quer utilizar esse tipo de componente, a gente usa uma classe chamada Jumbotron. Eu vou mostrar para vocês como é que chega nela. Aí você fala assim, poxa, mas se eu estivesse fazendo aqui em casa eu não saberia dessa classe. Perfeito. Não necessariamente você precisa saber dela para conseguir fazer o trabalho, porque eu vou mostrar como é que ela funciona e eu vou mostrar como é que eu faria se eu não tivesse ela. Vocês clicam em Documentation no site do Bootstrap, Components. O que eu aconselho para vocês de início é vir aqui na documentação, clicar em componente por componente, ver o que ele faz, por exemplo. Badge, aí você sabe que ele põe uma caixinha do lado. Aí breadcrumb é para você ter... Esqueci como é que fala em português. Tudo bem, é quando você entra numa página, depois entra em outra, depois entra em outra. Aí tem os botões dele. Botão group, botões agrupados. Card, carrossel. Beleza, pegue e faça isso na sua casa que você vai conhecer de cara todos os componentes que o Bootstrap tem. Eu vou clicar logo no Jumbotron. Aí é parecido com aquilo que a gente quer, só a cor que é diferente. Eu vou ver as outras, Fluid, This is a Modified, Entire Horizontal Space. Eu vou querer essa daqui. Copiei. Vou colocar ela dentro da segunda linha. E vamos ver o resultado. Tá bem diferente, mas meio que já dá para dar uma ideia. Primeira coisa que eu vou fazer nessa classe é mudar a cor dela para ficar mais parecido com o nosso. Eu vou vir aqui e adicionar... Não, vou mudar de todos os jumbotrons que aparecerem na nossa página. Vou vir aqui, ponto jumbotron, que é o nome da classe. E o background color dela vai ser... Eu quero que tenha o mesmo do menu. Cadê o menu? Esse daqui. Clicar o mesmo background. Beleza. Uma coisa que está diferente é que a nossa, aqui na minha página, ela tem um espaço. Vamos supor que eu não soubesse como fazer para dar esse espaço e para centralizar uma role no Twitter Bootstrap. O que, que eu iria escrever? Eu iria vir aqui no Google, tem que escrever em inglês, é mais fácil achar as coisas. How to center role em Bootstrap, pronto. É exatamente o que eu quero fazer. Eu tenho uma role, que é essa daqui, e eu quero centralizar o conteúdo dela. É isso que a gente tem que escrever. Grid System, pronto, no site do Bootstrap. Cliquei.
Aí eu vou ter que procurar, ó. Lembra que eu falei que a maior parte das coisas estão na documentação? Isso aqui parece com o que eu quero? Não, não parece. Grid Options, Layout, não, também não tem nada a ver com o que eu quero. Quero centralizar o conteúdo. Pronto, ó. Variable Widget Content. Isso daqui se parece com o que eu quero. Aí eu venho e tenho que ler. Container, que é a principal classe do Bootstrap, ele colocou uma row e ele colocou essa classe. Justify Content MD Center. Eu não sei se vai funcionar, mas aparentemente vai, porque foi o que ele fez. Ele tinha três que ocupavam todo o espaço, agora não, elas ocupam o espaço necessário e estão centralizadas. Eu vou vir bem aqui na nossa row e mandar centralizar. Exatamente o que a gente queria. Como eu falei, sempre que você não souber algo, não precisa perguntar para outra pessoa. Você pode ir lá e pesquisar. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora é mudar o conteúdo dessa caixa. E é isso que vamos fazer. Eu posso criar essa página sozinha, só com Bootstrap, sem usar nenhum dos elementos dele, só com o recurso de grid. Mas eu também posso ver se ele já tem um componente pronto para economizar o nosso tempo, e é o que eu vou fazer. Aqui, como eu falei que eu já vi todos os componentes que tem, eu sei qual é o componente que tem um resultado semelhante com esse, então eu já vou direto nele para a gente não perder tempo. Mas como eu falei, o ideal é que você veja todos os componentes na sua casa. Media Group, ele tem um resultado bem parecido. Tá vendo que tem uma imagem aqui pequena, um título e conteúdo. E é exatamente isso que a gente precisa. Um título, conteúdo, conteúdo e aqui embaixo botões. Mas não é um problema. Vou copiar e ver o resultado. Dentro de Jumbotron, a gente vai tirar todo o conteúdo que estava aqui, que copiamos. E colar esse novo conteúdo. A primeira coisa que a gente vai fazer é ter que ter uma imagem. No HTML, a tag de imagem é essa img. E esse atributo dela, src, é o source, que é o que a gente vai querer mostrar. Poderíamos colocar um endereço aqui, por exemplo, tipo ponto barra, o endereço da imagem. Então podemos pegar uma da internet, eu vou pegar da internet, vou usar a minha própria para economizar. E o que você precisa fazer? Você pega o link da imagem. Mas se você não tiver um site ou uma imagem própria, você vem aqui em Images, pesquisa no Google, pega uma imagem, por exemplo, essa, e pode usar ela. Clica com direito, copy link address, eu venho aqui e cola. Não sei, essa imagem talvez não funcione porque não é o endereço exato dela. Deixa eu abrir em outra tab aqui. Ah não, abri foi todos. Oh my god. Open Image New Tab. Pronto. Agora sim é o link do site, eu acho que vai funcionar. Porque esse link, esse primeiro link que eu coloquei era tipo o link do preview do Google, muito longe. Deixa eu ver se vai mostrar. Perfeito, viu que mostrou, e mostrou o texto aqui do lado, só que o tamanho está muito grande. Vou prosseguir com essa imagem. Na imagem, para a gente colocar o tamanho e a altura dela é a mesma coisa. Podemos fazer através de CSS, ou então posso colocar direto aqui, eu vou colocar direto. Mas imagem é um das únicas tags que aceita isso diretamente. Por exemplo, se eu viesse aqui na div e colocasse o widget, aí já não iria funcionar. Mas aqui funciona. Widget, que é largura, e height, que é a altura. 200. Sim, o tamanho já está legal, parecido com o do meu site. Na primeira linha eu vou colocar onde eu estou. Lembra que eu sempre estava usando o H1, que era de título, aqui eles já usaram H5, que é menor, um título menor. Eu vou substituir de H5 para H1 para ver o resultado.
Tem que mudar aqui do outro lado também. E embaixo eu vou colocar outra. Isso aqui vai ser um H7. Aqui eu vou colocar Dublin, Ireland. Onde eu tô? Jonathan Jorge. Media Body. Media. Aqui vai ser a nossa descrição. Viu que não quebrou a linha. H1, MT. Vou colocar um BR aqui. Quebra a linha, vou colocar outro BR aqui para quebrar a linha. O primeiro não preciso, porque ele já quebrou. Dublin, Ireland. Jonathan Jorge. Esse segundo não ficou muito bom, não gostei. Com H5 mesmo. Já tá mais legal. Não precisa, não vai precisar. Vou copiar minha descrição do meu site, mas aí você vai descrever vocês vão escrever a de vocês. Coloquei o conteúdo. Salvei. Atualizei o site errado. Tá aqui meu conteúdo. Agora eu vou colocar esses 3 ícones aqui embaixo. Para colocar esse ícone, eu vou sair dessa mídia, sair dessa tag que a gente estava. Aqui embaixo do final da tag mídia, que é essa daqui, que é essa daqui. Depois eu vou instalar um plugin no Visual Code para ficar mais fácil da gente identificar. Eu vou vir aqui div class row, que eu vou querer uma linha. Aí falar uma linha dentro da linha, sim, é infinito. Aqui eu vou colocar div class call md4. Lembra do esquema da propriedade de grids que eu falei para vocês? O que eu fiz? Não sei. Propriedade de grids que eu falei para você? Aí aqui eu vou querer uma coluna que ocupe 4 espaços. Aqui outra, aqui outra. Eu vou só escrever um texto de exemplo aqui. Link 1, link 2, link 3. Vamos ver o resultado. Link 1, link 2, link 3. Qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Vou escrever 8 anos de experiência. Depois vou colocar disponível para contratação. E vou colocar um link para baixar meu currículo. Isso que a gente vai fazer. 8 anos de experiência. Então, no seu caso, você pode colocar, como você está aprendendo, você colocar desenvolvedor web júnior. Porque não deixa de ser verdade isso. Aqui eu vou colocar disponível para contratação. Aqui eu vou colocar baixar currículo. href. Na verdade eu não vou pôr href porque a gente ainda não tem um arquivo do currículo aqui. Pronto, só coloquei dentro de A, vou atualizar. Para ver o resultado. Desenvolvedor Web Júnior, disponível para contratação, baixar currículo. Beleza? Depois a gente vai voltar nessas páginas para melhorar o design delas. Fiquem tranquilos. Aí o próximo item que tem é esse de serviços. Eu vou descer. Tá aqui. Repetir H1. Serviços. Sobre mim, serviços. Eu sei que no Twitter Bootstrap ele tem cards que são semelhantes com esse, então eu já vou lá.
E você também vai saber, porque você vai ver todos os componentes da documentação. Card, tem um exemplo de card aqui. O que a gente quer, deixa eu ver como é que é. É diferente. Vamos ver todos os exemplos. Gostei mais desse, porque é só texto. Esse. Kitchen, image, card. Header e footer. Não precisa. Você vê todos os exemplos até achar o que mais parece com o que você quer. Especial. Using custom navigation. Eu vou querer aquele lá de cima mesmo. Cadê ele? Aqui. Title, text and links. Gostei desse. Vem aqui e copio. Vou voltar na nossa página. Vou colar aqui. Mas vocês também acharam que está muito bagunçado e está muito difícil para encontrar qual tag é de qual tag, qual fechamento de tag é de qual fechamento de tag? Eu vou mostrar como é que instala um plugin no Visual Code para facilitar o nosso trabalho. Para instalarmos o plugin vai ser bem simples. Basta abrir a IDE, clicar nesse último ícone de extensões, vir aqui e digitar HTML, format, só HTML form. O que a gente vai usar é esse daqui, JS, CSS, HTML, formatter. Depois disso, aqui ele já dá um manual falando como é que você usa. Você abre o arquivo que você quer usar e usa o atalho Alt Shift F. Aí aqui a gente instala. No meu Visual Studio eu não preciso restartar a IDE para o plugin efetivar, mas talvez no seu precise. De qualquer forma, você já vem aqui e tenta. Eu já tinha formatado o meu antes, né? Aí você vem Command Shift F. Vou mostrar o que ele faz. Por exemplo, vamos supor que aqui estivesse assim, aqui estivesse assim, aqui estivesse assim. É você usando o comando, o que ele faz? Ele trouxe, Option Shift F. O plugin é só isso, galera. Ajuda bastante no desenvolvimento, por quê? Porque ao clicar aqui, eu já sei que o fechamento dessa div está aqui. Ao clicar nessa, eu sei que o fechamento dessa está aqui. Ao clicar nessa, eu sei que o fechamento dessa estava aqui. E do jeito que estava antes, estava bem assim, ó. Agora, com o nosso código formatado, a gente vai... Oh, foi mal. Agora, com o nosso código formatado, a gente vai criar essas divisórias. São 3, cada um ocupa um terço da tela. Então, vem aqui, div, class, call, lg, não, call md4, fechou. Vem aqui, viu que esse plugin também, ao salvar, ele já está auto-formatando o código. Outra coisa que eu vou fazer é instalar outro plugin, que é... Esse plugin ajuda a gente no desenvolvimento. Basta digitar HTML, HTML snippets. O meu estava desativado, eu vou ativar ele. E o que ele faz, basicamente? Antes, quando eu criava uma tag HTML nova, por exemplo, eu vinha aqui e digitava div. Aí eu tinha que digitar o fechamento dela. Ele não, ele pega e já autocompleta. Beleza. Vimos aqui. Colou. Colou. Vamos ver o resultado. Legal, gostei. Achei que ficou bacana. Engraçado. Isso daqui tá ocupando toda a tela, mas depois eu vejo o que aconteceu. Beleza, galera. Eu vou colocar mais 2 linhas aqui embaixo. Mas se vocês não tiverem, provavelmente como estão começando agora, não vão ter tantas coisas para colocar, mas não é um problema. Eu vou pegar essa linha toda e vou duplicar ela a row. Aqui. Criar outra. E apagar o último elemento, porque a de baixo só vão ter 2.
Preciso dar um espaço aqui, de uma row para outra. Vou quebrar uma linha entre as rows. Outra coisa legal que dá para fazer é minimizar o código. Vai ficar mais fácil a visualização. Aí de uma row para outra eu coloquei um BR. Ele deu o espaço que eu queria. Pronto, galera. A nossa primeira página, a estrutura básica dela já está pronta. Agora eu vou para a próxima, que vai ser a do resumo. Galera, pensando bem, nessa parte dos serviços, eu vou fazer uma alteração. Primeiro aqui, lembra o que eu tinha feito? Eu tinha criado uma row aqui fora e duplicado, mas não é a melhor forma. Tipo, já que a gente está usando Bootstrap, não deveria ter feito assim. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, dentro dessa primeira row, vou criar outra, class row. Aí as primeiras três caixinhas eu vou colocar dentro dela, aqui. E agora para aquela outra, eu vou criar uma nova linha, porque ele vai ter que quebrar a linha. Vou duplicar esse código, bem aqui, colar, e vou apagar o último item. Agora a gente vai estar usando o Bootstrap da maneira correta. Não que o outro fosse incorreto, mas digamos que é mais organizado eu deixar desse jeito. Eu vou apagar aqui, onde ele estava. Pronto, deixa eu ver, tudo certo, nada errado. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Mudou, só que tá tudo feinho. A gente vai resolver. Outra coisa que eu quero fazer logo é centralizar isso daqui e determinar um tamanho para essa caixa. Aqui, div class row. A gente já tinha visto anteriormente que para centralizar conteúdo dentro de uma row é essa classe que a gente usa. Então, vim aqui e colei. Algo que está acontecendo é que esse elemento Jumbotron a gente não tinha determinado um tamanho para ele. A gente vai determinar agora. Call md10. O que seria isso? Dentro dessa caixa que ele está, que é tudo isso, eu quero que ele ocupe 10 frações. Por quê? Porque cada caixa é dividida em 12. Aqui 1, 2, 3, 4. Ele vai ocupar 10. Aí sobrou uma fração de cada lado. Por causa da grid. E quem determina essa parte de 12, de 10, é tudo Bootstrap, Twitter Bootstrap. O layout dele é construído em cima de grid. Essa row serviços eu vou querer centralizar ela também. Aqui eu vou querer centralizar também, que é onde tem as caixinhas. Centralizou, agora a gente vai ver por que tá ficando desse jeito. Então, galera, eu não tenho certeza por que aconteceu esse erro, mas eu acho que é porque a gente não determinou um tamanho, igual fizemos com essa outra caixa. Lá no código. Aqui, por exemplo, no Jumbotron, a gente falou que ele seria coMD10. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Serviços, coMD10. Na outra linha dos serviços, que é a segunda linha, eu vou pôr a mesma coisa. Resolveu. A única coisa que está faltando agora é quebrar uma linha da primeira linha para a segunda. Aí, como a gente já viu, quebra de linha é BR. Vem aqui. Não funcionou. Por que não está funcionando? Porque, querendo ou não, o Bootstrap já tem uma infinidade de regras e aqui, nesse caso, ele pode estar sobrescrevendo alguma com o layout dele. Então, o que a gente vai fazer? Bem aqui. Lembra que eu mostrei para vocês uma forma de colocar CSS, que era aqui? Essa daqui é chamando arquivo externo, mas também tem uma forma que é com CSS inline. Então, CSS dentro do próprio elemento.
e o estilo vai ser aplicado só para ele. Tem um estilo chamado margem top. Vou testar com margem top 20 pixels. Viram que agora foi? Para mim, a estrutura básica dessa página já está criada, de acordo com a nossa. About Me. Aí você fala, tá muito diferente o design, etc, mas relaxa. Primeiro, uma coisa que eu quero deixar claro. Programador não é web designer. São coisas totalmente diferentes. Você, como programador, você não vai ter a responsabilidade de deixar uma página bonita. No máximo, o que vai acontecer é um web designer criar uma imagem ou uma página para você. Alguns web designers criam um HTML e te mandam, outros criam uma imagem no Photoshop. Aí você tem que ter a capacidade de conseguir pegar aquela imagem do Photoshop e transformar ela em HTML. É como se eu estivesse vendo essa página e uma imagem de Photoshop. Aí eu tenho que ter a capacidade, se eu for um web developer, que faça tanto front quanto back, aí eu tenho que ter a capacidade de pegar aquela imagem e transformar numa página HTML. Isso um desenvolvedor faz, mas em relação a deixar bonito, não é nossa responsabilidade e não tem que ser sua prioridade. Mas nesse caso, sim, eu vou deixar mais bonito depois. Agora a gente vai para a segunda parte, que vai ser sobre experiências. Essa tela de experiências, ela tem basicamente duas timelines, uma de experiência, outra de educação e cursos. E a outra parte é um gráfico com percentual. De cara, eu já sei que o Twitter Bootstrap ele não tem timeline, pelo menos eu não conheço. E você também vai saber disso porque você já vai ter visto toda a documentação, pelo menos ter passado por cima. Mas tem uma. E quando não tiver um elemento aqui na documentação, você não precisa se desesperar. Primeiro que você pode buscar no Google, por exemplo, timeline, Twitter, Bootstrap 4, ele vai aparecer. Mas eu já tenho um site da minha preferência, que inclusive foi esse que apareceu aqui, que é o Bootsnip. Sempre que eu quero um elemento que não é padrão, eu vou lá e pego. E aqui já apareceu, ó, timelines para o Twitter Bootstrap 4. Olha um tanto de exemplos que já estão prontos. Você só precisa escolher o que mais te agrada. Eu vou escolher esse primeiro aqui. Aí aqui, como é que funciona nesse site? Ele já te mostra o componente renderizado. Aí se tu quiser pegar o CSS, tu pega aqui. Nesse caso a gente teria que copiar esse CSS. E se tu quiser pegar o HTML, você pega aqui. Aí vamos voltar para nossa página para fazer pelo menos o básico antes disso. Que é colocar um título e duas colunas. E outro título. A primeira coisa que a gente vai fazer é contar a quantidade de linhas que a gente tem. Uma linha, duas linhas. Mas dessa vez eu vou fazer diferente, vou fazer uma por uma. Primeiro esse. A gente tem que entrar dentro da div responsável pelo conteúdo do resume, que é a mesma que quando a gente clica aqui, ó, que aparece isso. Vou vir aqui, colocar div class role. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser um H1 com título escrito resume. Não, aí vai ser resumo, né? Aí eu vou colocar outra linha div class role. Só que essa é um pouco diferente, porque dentro dessa linha vai ter títulos e... foi mal, atualizei. Títulos e colunas. Então eu vou vir aqui. Div class col md12, porque eu vou querer que tudo que estiver aqui dentro ocupe a tela toda. E agora eu vou ter uma div class col md6. Na verdade, eu nem preciso dessa daqui de fora. Posso pôr direto. Beleza, a gente vai ter duas dessas, e cada uma vai ocupar metade dessa linha toda. Aí aqui dentro eu vou colocar o primeiro título, H1, aí desse lado vai ser experiência. Experiências. Fazer a mesma coisa aqui. E
pôr outro H1 e desse lado vai ser cursos. Ah não, isso é uma... Voltando aqui em resumo, aí beleza. Resumo, experiências, cursos. Eu vou diminuir um pouco esse título, porque ele tem que ser menor que o primeiro, já que são informações diferentes. Eu vou para H3, H3, fechar H3 aqui, H3 aqui, fechar H3 aqui. Beleza, gostei do jeito que ficou. Outra coisa que a gente vai ter que fazer, tá vendo que aqui ele também não ocupa 100% da tela, assim como no primeiro ele não ocupa? Então a gente vai determinar um tamanho máximo para essas caixas também. Mesma coisa que a gente tinha feito no outro exemplo. Então eu vou vir aqui. Uma coisa que eu vou fazer para testar, para ver... Não, já vou vir aqui direto e vou colocar call MD10 e ver como é que vai reagir. Não sei se diminuiu, porque o background está da mesma cor que a parte da frente. Eu vou fazer um teste aqui só para mudar a cor, para ver se de fato foi aplicado. De fato foi aplicado o tamanho. Galera, vocês perceberam que sempre que eu atualizo ele pega e muda de aba? O que a gente vai fazer para ele já vir selecionado esse conteúdo? Porque é bem chato eu sempre ter que clicar aqui. Antes de qualquer coisa, voltem lá no Visual Studio Code. Como eu já conheço o Bootstrap, eu sei que lá na tab ele usa duas classes para dizer que para ela já vir selecionada. Isso aqui no conteúdo da tab. Ele tem essa classe tab pane, tem uma classe fade e tem essas duas classes, show e active. Show é para ela já vir mostrando e active é para dizer que está ativa. Eu vou pegar essas duas classes, recortar de lá e colar bem aqui, onde mostra o conteúdo da resumo. Aí sempre que a gente vier, já vai vir mostrando o conteúdo daquela tab. O que a gente esperava aconteceu, que ele limitou o tamanho. A próxima coisa que a gente tem que fazer é centralizar os itens igual aqui, porque aqui ele também está centralizado. A gente vai usar a mesma classe que usamos antes, ContentMD_Center, que Justify ContentMD_Center. Primeiro eu vou aplicar ela aqui no título, ao lado da role, e eu também vou aplicar ela aqui. Só que, de fato, aqui centralizou. Aqui embaixo, ela não aplicou porque, teoricamente, o conteúdo daqui já está centralizado, porque ele está ocupando 100% do CoMD10. A gente vai ter que fazer uma pequena alteração. A gente vem aqui, tira essa classe daqui, cria uma nova div, põe CoMD10, fecha e cola. Por que que antes não tinha funcionado? Porque não adianta nada a gente... Antes a gente tinha colocado o tamanho na div de fora e aqui a gente já colocou que ele estava ocupando 100% da div, porque 6 mais 6 é 12 e o tamanho máximo do Bootstrap na grid é 12. Agora não. A gente colocou uma div dentro, falou que ela vai ocupar só 10 quadrados. Então quer dizer que está sobrando 2 quadrados dentro dessa caixa, aí ele vai centralizar esse conteúdo. Deveria, mas não foi. Agora a gente vai descobrir por quê. Foi bom ter acontecido isso, porque, acredita em mim, isso é programação. Isso vai acontecer muito mais do que vocês queriam. Coloquei a role. O que pode estar acontecendo aqui? Div class role. Content. Tudo fechando certinho. Role, justify content. Ah, galera. Não é que não centralizou. É porque eu estou aplicando o estilo para div de fora. Não deveria. Se eu quero ver o tamanho dela, eu tenho que aplicar para quem tem o tamanho, que é essa daqui. Deixa eu apagar essa role de novo. Viram que agora foi certinho? Só que quebrou. Por quê? Ó. Perfeito, galera. Tinha esquecido de colocar a role.
Certinho, por agora, a próxima coisa que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa timeline que tá feio, ou esse amarelo que tá feio, e copiar a nossa timeline e colocar aqui, dos dois lados. Qual é a aba da timeline? Pronto, essa daqui é a timeline do Bootsnip. Esse vai ser o resultado que a gente vai ter. Primeiro eu vou copiar o HTML. Vocês não precisam copiar essa linha de fora. A única coisa que vocês precisam copiar é... Deixa eu ver como é que tá aqui. Latest News. Ok. A única coisa que vocês precisam copiar é essa UL com a classe timeline. Beleza, copiei. O que eu faço? Eu venho aqui, vou colar embaixo de experiências. Bora ver como é que isso vai se comportar. Ficou bom. Mas não veio com estilo. Por quê? Porque para o estilo vir a gente tem que importar. Mas por hora vamos fazer a mesma coisa e colar aqui embaixo de cursos, para cursos. Deu certinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos copiar o estilo da timeline. O bom é que quem fez esse componente deixou bem organizado, porque tudo isso só vai ser aplicado para tag lista que contém a classe timeline. Como o Bootstrap não tem, isso não vai interferir em nenhum dos componentes dele. Eu vou vir aqui nesse main CSS, vou colocar um comentário aqui no final. Timeline style. Para colocar um comentário é simples, barra asterisco, e para fechar é asterisco barra. Só isso mesmo. Barra, barra. Tava testando para ver se eu lembrava os outros, não lembro. Colei o CSS, que são esses 4 blocos. Aí a gente vai voltar aqui e ver como é que ficou. Pô, muito legal. Viu como é simples? Você só tem que saber os lugares onde encontrar as coisas. Isso facilita bastante. O nosso já está igual aqui o do exemplo. Depois a gente vai se preocupar mais com essa questão de cores. Mas de certa forma já se parece com o meu. Claro que tem que dar uns espaços, tipo, diagramar mais, mas isso não é o mais relevante. A gente tem que se importar mais com estrutura por agora. É isso que você vai fazer quando você tiver com trabalho de programação. Você tem que conhecer, você tem que saber onde é que você altera as coisas, você tem que saber como buscar. Aí eu vou considerar essa primeira parte pronta. Aí a gente vai para a segunda parte agora, que vai ser essa de skills. Vou voltar para aqui. Aqui é a parte de experiência, resumo. Eu vou embaixo dessa div. Cadê? Div experiência. Essa daqui que o Visual Studio Code marcou para mim. Vou vir aqui e vou colocar outra row. Div class row. Vou pôr um título, chamar de habilidades. No caso, no meu tá skills. Eu vou vir aqui e vou criar outra linha. E aqui eu vou pôr as habilidades. Vamos ver como é que ficou. Habilidades. Viu que tá errado. Fiz alguma besteira, bora voltar lá para analisar. Resumo. Deixa eu minimizar essa classe. Ah, eu coloquei dentro da... Coloquei na div errada. Aqui... Galera, pra ser bem honesto, tá faltando um fechamento de div. Por que eu tô percebendo isso? Porque aqui embaixo tá meio cagado, ó. Não tá certo, eu vou vir aqui e vou fechar outra div. Mesmo sem saber qual é. Salvei. Que eu tinha deixado alguma div sem fechar. Isso é um saco. Vai por mim. Vou minimizando para ver se eu encontro ou se já foi resolvido. Vou M10, div, class, resume.
Sim, galera, foi resolvido, porque agora essa tá fechando aqui, essa tá fechando aqui. Beleza, funcionou. Provavelmente nos seus vai faltado alguma div e fechar. Ou se não, se vocês tiverem feito certo, melhor do que eu. Mas se não, é só colocar mais uma div no final que vai dar certo. Agora a gente vai fazer essa parte, que é uma espécie de gráfico de linha, que tem um percentual. Deixa eu ver se ele tem efeito. Não, não tem efeito. E eu sei que o Bootstrap já tem um gráfico de linha. A gente vai procurar ele na documentação. Media Group, fica bem aqui, Progress. Também é sempre o mesmo, Documentation, Components. Clicando em Progress 6. Aí você vai ver ele. Deixa eu procurar algum. Esse aqui eu gostei dele. Vou copiar. Progress. Lá no nosso código, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, que é a mesma coisa que a gente tem feito sempre, é centralizar. Deixa eu fazer logo isso aqui. Justify Content MD Center. Justify. Justify Content MD Center. Já vou criar uma classe com MD10, igual eu fiz aqui. Para ele ter um espaçamento. Div class com MD10. E vou adicionar o progresso aqui para ver se ele vai aparecer. Acho que tá certo. Ah, beleza, apareceu. Gostei do jeito que ficou. Mas no outro tem uma diferença que não é só o... Deixa eu ver se eu consigo colocar um texto aqui. PHP. Não, o texto desceu. Tá, então a gente vai fazer assim, ó. Para cada um desse progress, vamos colocar um parágrafo ou um span. Acho que o span vai ser melhor. Deixa eu ver se ele vai quebrar a linha. Coloquei um span ali e um span aqui. Span é só um elemento para organizar. É como se fosse uma div, mas ele é mais usado para menores componentes ou texto. PHP. Tem que ver como é que o progress vai reagir. Pronto, ó, reagiu bem. O texto ficou e o progress desceu. É semelhante ao que a gente tem aqui. Então é isso, galera. Deixa eu só duplicar mais alguns para ver se ele vai quebrar a linha ou ele vai ficar na mesma linha. Ah, funcionou perfeito. PHP CSS. A nossa segunda página também já está pronta, a base dela. Agora vamos para a terceira e mais simples, que é a contato. Já estamos quase terminando a nossa página pessoal. Antes de começar, eu vou primeiro trocar a aba, porque antes a gente estava, para facilitar nosso trabalho, a gente estava mandando trazer a segunda aba. Agora eu vou colocar para ele trazer a terceira. Aqui no código, no lugar das tabs, onde tem Show Active, basta remover e colar aqui nessa última tab. Vai ser mais fácil construir essa aba porque ela só tem 2 linhas e 3 colunas. Então não teremos dificuldade. Você já está especialista em criar tab coluna. Div class role. Aqui eu vou colocar o título, que vai ser contato. Contato. Div class. Lembra que a gente sempre tem que colocar o com-m10, que é a mesma aqui. Não, na verdade, só role. Com-m10 fica dentro, foi mal. Aqui dentro a gente já vai definir o tamanho que essa nossa linha vai ter. Contato, linha. Aqui eu já vou colocar logo as 3 colunas que a gente vai ter. Cada uma vai ter o tamanho de 4. Que lá são 3, aí 4 vezes 3 dá 12. Tum, tum.
Primeiro, vamos triplicar. 2, 3. Segundo. Terceiro. Já vou centralizar logo para a gente ganhar tempo. Acho que vocês já estão mais que craques. Aqui eu vou mandar centralizar todo o conteúdo dela. Página errada. Contato, primeiro, segundo, terceiro. Viram que não funcionou? Que ele deveria ter ficado todos em uma linha só. Por quê? Div class row. Acho que a gente vai precisar colocar uma row aqui fora. Foi. Ah, galera. Não precisa dessa row não, ignora. Na verdade, o erro é porque eu coloquei 12 aqui, deveria ter colocado 4. Falei 4 e coloquei 12. Aí ele está ocupando a linha toda, a caixa toda. E além disso, sim, vai precisar de uma row. Deixa eu colocar ela aqui. Pronto, agora foi. Funcionou perfeito. Com MD10 e uma row para dizer que é uma linha. Aí ele consegue aplicar a grid quando a gente coloca dentro de uma linha. Galera, basicamente tá pronto. Parabéns, chegou o final da aula. Zoeira, agora a gente vai deixar esse site bonito, porque ele, honestamente, não tá a coisa mais bonita do mundo. E para isso, vamos voltar para a primeira aba. Para ele voltar para a primeira aba, funcionar, já vou tirar isso daqui que eu tinha colocado, do Show Active. E devolver para o lugar aqui, para a primeira tab. Que ela já vem ativa porque ela é a primeira. Bem aqui. Deixa eu atualizar. Pronto, já voltou a vir selecionado. Então, galera, chegamos ao final de mais uma parte desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha conseguido fazer o que fizemos no vídeo. Se você gostou, se você tem alguma sugestão, eu peço para que você deixe aqui no comentário, seja uma crítica, seja uma sugestão, seja um elogio. Fique à vontade para dar sua opinião. Eu garanto que eu leio e que eu vou te responder. E eu também recomendo que você siga o canal aqui do YouTube. Por quê? Porque vai ter a terceira parte, que vai ser a parte final. E é bom você seguir, porque logo quando o vídeo lançar, você já vai ser notificado. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Continue os estudos. Se ficou alguma dúvida, veja o vídeo de novo. Tente fazer o que você fez no vídeo sozinho, treinando, treinando, que um dia você vai chegar. Muito obrigado. Fiquem atentos que o próximo vídeo vai vir e a gente vai terminar a nossa página. E além dessa página, tem muita surpresa vindo por aí. Por isso eu recomendo que você entre no canal. Se cuide, fique com Deus.